Bom dia, boa tarde, boa noite. Com certeza. Não é, Maria José? Bem isso. Hoje, ao invés de estar do meu lado, está na minha frente. Bem assim, amigo. Vamos lá. Você tá bem, não? Como é que estão as coisas? Eu tô bem, graças a Deus. E o nosso querido sindicato? Tá bem também. Maravilha. Aqui na luta, Na a luta, gente como cuidando sempre. direitinho para cada vez ficar mais forte, né? Perfeito, é isso mesmo. Hoje, gente, aqui eu tenho talvez a convidada mais especial, que não é convidada, né? Uma pessoa fixa aqui do nosso programa, e a Maria José. E hoje a gente vai bater um papo sobre toda a trajetória dela, o que levou ela a entrar nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, o que transformou a Maria José numa sindicalista, que está aí à frente de um sindicato com cerca de quase 10 mil pessoas na base, com 14 cidades, né? Bem isso. Toda essa luta que... E outra, importante, né, gente? O que fez uma mulher porreta chegar onde chegou e conquistar o que está conquistando, e principalmente o que o sindicato, né, todas essas modificações que ela trouxe para o sindicato, não é mesmo, Maria? É bem isso. Hoje, então, um programa talvez um dos mais especiais aqui que a gente já teve. E para começar, eu gosto de fazer uma pergunta que eu acho que você não sabe qual que é. Eu não sei, pessoal. Acho que você não tem a mínima ideia qual seja, Maria José. Mas quem é, o que faz, o que gosta, o que não gosta, o que come, o que não come, que time que torce, enfim, quem é Maria José? Maria José é uma pessoa simples, casada, mãe de 2 meninas, Boa, 3 netos, boa. 2 meninos e uma menina, Kelvin, Christian e Gabriele. E é uma pessoa apaixonada pela vida. E desde pequenininha sempre gostou de defender alguém, sempre gostou de estar ali do lado oposto do que era alguma opressão. Se tinha opressão, eu estava do lado ao contrário para defender. Boa. Talvez eu fosse sindicalista desde lá, viu? Desde Nasceu. a primeira série. Eu não sabia que era sindicalista. Era sindicalista da turminha ali, né, Bem Maria José? ali. A gente ficava horrorizado de ver algum amiguinho ser prejudicado. Então, a gente já tinha isso no sangue, né? Sim, E a Maria José ela é uma pessoa, assim, que ela não é uma pessoa que gosta de ostentar, de luxo, dessas coisas. Eu gosto muito de trabalhar. Já fiz várias coisas na minha vida, viu, Gabriel? É mesmo? Nós vamos conversar hoje sobre várias delas. Coisa, mas muita mesmo. Legal. E o que eu gosto de arroz, feijão e ovo. Olha que legal. Delícia. Eu gosto adoro. também, eu gosto também. Comida simples, Lá comida em rápida. Não é? Bem temperadinha. Lá em Que Minas, coisa melhor? lá em Minas é conhecido arroz, feijão e um zoião. Ai, zoião, é bom. O zoião. Muito bom, Maria. Legal demais. Então vamos começar, óbvio, pelo início. Maria José, você é de Campinas? Eu nasci aqui em Campinas, né? Ali perto do Mário Gatti. Perto do Mário Gatti. Crescida em Nasci, né? Campinas, então. Tudo Nunca em mudou Campinas. daqui. Nunca mudei de Campinas. Amo minha cidade. Campineira nata. Isso, Bacana. eu gosto da minha cidade. E aí você estudou... Como é que começou? Você estudou aonde, efetivamente? Eu nasci ali perto do Mário Gatti, né? Umas casinhas populares que tinham ali, na qual ia ser desocupada. Aí, na época, o antigo... O pessoal que estava mesmo fazendo o cadastramento para fazer as casinhas da Coab lá na Vila Rica. Eu sou lá da Vila Rica, pessoal. Um abraço pra Vila Rica. VR. Aí eu fui para VR, eu tinha 6 mesinhos de vida. Nossa. E fiquei lá até ter minha segunda filha, a Débora. Tá. E aí ali eu estudei na Violeta Dória Lins, que é em frente mesmo da casa da minha mãe, né? Legal. Vendia verdura quando eu era pequenininha. Vendia gostava verdura? Vendia, já era vendedora, vendia É verdura. Uhum. Quer comprar verdura? Tá fresquinha. Meu tio, ele tinha, né, um espaço dele onde ele trazia as verduras fresquinhas e a gente vendia para poder ajudar na renda, mesmo sendo pequena. Com 11 anos eu fui ser patrulheira. Patrulheira aqui de Campinas? Patrulheira, isso mesmo, aqui em Campinas. Que Usava legal. meu capzinho. Naquela época era obrigado a usar todo aquele uniforme, Aham. aquele sapato Vulcabras que doía o pezinho. Mas a gente usava tudo. Fazia tudo bonitinho. Maria José, uma pergunta. Essa questão do patrulheiro. O que era o patrulheiro? Era para ensinar a ter uma profissão? É isso? O pro jovem? patrulheiro era assim. Você fazia na época, né? Eu não sei se hoje está É a assim, mas mesma você coisa. fazia uma prova
Certo. E se você passasse, você estudava mais 3 meses lá. Legal. Com ônibus pago, tudo, porque era para pessoas carentes. Legal. Para quem precisava realmente trabalhar. E aí, depois que você se formava, aí você cantava. Era muito legal, sabe? Você aprendia até marchar. Tinha o Cabo Azevedo. Legal. Cabo Santos, para ensinar a gente a marchar, respeitar a bandeira. Tudo bonitinho. E aí eles encaminhavam a gente para o trabalho. A gente tinha um salário. Legal. Metade do salário mínimo, né? Entendi. E aí a gente deixava uma verbazinha pequenininha ali para o patrulheiro também, para aquilo crescer. Eu até brinco, toda vez que eu passo perto do Mário Gatti ali, que eu vejo lá a sede dos patrulheiros, eu falo, aqui tem dinheiro meu, porque eu dei muito dinheiro. Pouquinho aqui é meu. E desmaiei ali várias vezes no sol quente marchando, viu? Então, e aí ali eles encaminhavam você para o trabalho. Legal. Sabe, eu trabalhei no banco... Era o Banco Nacional que chamava. Banco Nacional. Ali na General Osório. Certo. Eu trabalhei na Papelaria Paulino. Eu trabalhei no consultório odontológico. Que legal. Eu trabalhei em vários lugares. Você foi patrulheira, então, por um tempo considerável? Eu fui patrulheira há uns 3 anos. 3 anos, legal. E assim, e por incrível que pareça, né? Meu último serviço no patrulheiro foi num sindicato. É mesmo? Só que era um sindicato dos autônomos, era patronal, né? Ah, entendi. Mas eu trabalhei um bom tempo lá de fazer sócio, avaliar a ficha de sócio. É Era mesmo? esse o meu trabalho. Que legal. Você vê que coisa, Esse, né? então, foi seu primeiro contato com o sindicato? Foi o primeirão. Primeiro de todos. Sua família Sim. não é de sindicalista? Não, nenhum deles. Eles podem ter dentro de sua mãe, seu pai, tinha dentro de si essa questão de lutar pelos oprimidos ou não? Acho que Meu pai era mais, como diz a família, meu pai era assim, tipo, ele não aceitava uma injustiça. A minha mãe já era mais recatada, mais do lar, mais com medo, ela tinha mais medo. Mas o meu irmão Sérgio, ele fazia parte, ele trabalhou muito tempo numa empresa grande de pneu aqui, ele fez muita greve. Entendi. Né? Mas já está no sangue. Mas quando ele estava fazendo greve, eu já tinha feito a minha já também. Eu já tinha entrado para a metalúrgica. Entendi. Que legal, então. Aí você, da questão do patrulheiro, você teve seu primeiro contato com o sindicato. Isso. Tá, aí você terminou e quando que você sentiu que é sindicato mesmo, que eu gosto, essa luta que eu gosto, que você entendeu mais? Foi nessa época de patrulheiro ou foi depois? Não, porque eu fui trabalhar de secretária, né? Você saiu e foi para secretária. Eu trabalhei com um tempo de secretária. Aí eu fui trabalhar numa fábrica, de secretária eu saí para uma fábrica. E nessa fábrica, eu era bem novinha, mas eu casei. Você casou? Aí mandaram embora, porque onde já se viu, não podia casar, né? Se Meu casava, Deus. tinha que ser mandado embora, porque vai que você engravida, né? Nossa! Aí me mandaram embora. E era muito difícil naquela época, viu, Gabriel? Você conseguir emprego. Mas muito, muito, muito difícil. Era uma época que estava uma recessão de emprego muito grande. Entendi. E a gente desempregado. E para ajudar não ficou só eu na época, ficou eu e meu esposo. Os dois desempregados. E tinha acabado de casar, dívida que não acabava mais. Começando a vida ali no aperto, digamos assim. E aí o que fazer, né? Trabalhar do quê? Procurava aqui, não conseguia. Mesmo você passando em todas as entrevistas. Aí eu fui numa empresa grande, no qual não posso citar o nome. Mas chegando lá, eu passei em tudo para trabalhar no departamento pessoal. Certo. Aí eles falaram para mim que não podia, porque eu era casada. Caramba! Aí eu falei, tem vaga do quê aqui? Aí eles falaram na limpeza. Eu falei, eu quero, eu aceito. Na limpeza poderia? Na limpeza poderia, Meu mas não Deus poderia do céu. ficar no RH. Que Olha absurdo. a diferença. Por Nossa. isso que eu brigo muito quando eu falo que eu estou no Conselho da Mulher, é por causa disso. Até Sim. também é um absurdo. Com certeza. E aí eu fui. Caramba. Trabalhei lá, entrei assim lá. Precisava do emprego, né, Maria? Não tinha que Precisava. fazer diferente. Aí já arrumei pro meu esposo lá também, tanto Legal. que ele aposentou lá, né? E é claro que eu saí, porque a primeira greve que teve lá fui eu que arquitetei, que fiz tudo. Olha lá. Porque eles pagavam o quê? Um salário mínimo, não davam condições para a pessoa se alimentar. Entendi. Era muito sofrido. Eu vendo tudo aquilo, eu fui até o sindicato procurar socorro. O sindicato daquela categoria, Isso, você foi lá daquela bater lá. categoria, e eles vieram, né? Te ajudaram? Ajudou muito, É foi mesmo? muito bacana. Passamos a ter convênio médico, passamos a ter refeitório. Que legal. Foi muito bacana, foi muito legal mesmo. Que legal. Eu queria estar ali no meio do movimento, eles pediam para mim não ficar muito à frente, né?
Mas todo mundo já sabia que era eu mesmo. Não fica muito à frente, tipo assim, pra não ser pedra, assim, pra não ser vidraça, é isso? Apesar que você sabe, Gabriel, uma das coisas que é engraçado, né? Tem ali o gerente, né? Tem o filho do dono, tem isso, tem aquilo. E eu fui conversar com o dono, depois que acabou a greve, que a gente ganhou todos os direitos nossos, tudo certinho. Ele olhou para mim e falou, menina, por que não falou comigo antes? Aí eu falei, mas como assim, comendador? Né? Como que era assim, que a gente, porque ele é realmente comendador, né? Mas, aí ele olhou para mim e falou assim, meu filho burro, tem que cuidar direito dos trabalhadores. Porque se cuida direito dos trabalhadores, o trabalhador rende. Trabalhador que não está sendo bem cuidado, não rende. E eu sempre guardei muito isso que ele falou. E é verdade, pessoal. Quem não cuida bem do seu trabalhador, ele não vai render o melhor para você. Com certeza. Você tem que cuidar bem de quem está trabalhando ali para você, né? Com certeza, é uma via de mão dupla. Foi dupla. minha primeira greve. Assim, uma greve maravilhosa. Deu certo. Foi assim, deu certo. Todo mundo saiu feliz, foi muito legal. É claro que eu menos o empregador, né? O gerente, viu? O gerente e o filho, mas o dono mesmo, o manda-chuva, ele achou super justo. Entendi. Ele falou que ele só não sabia que estava acontecendo isso dentro da empresa dele. Entendi. Porque, como ele é muito idoso, o pessoal não trazia tudo para ele. Chegava. Ele só veio quando estourou a greve. Ele falou, que história é essa? Greve na minha empresa? Eu não admito. Então, assim, ele ficou muito nervoso, mas é claro, né? Que eu não ia ter mais contato com ele, fui demitida, né? Evidente. Logo depois você foi... Claro, né? Isso daí não é novidade. E não foi... Aquela época, Maria, era comum, assim, ir até a justiça? Era difícil? Não, a gente foi até a justiça porque não tem o que fazer. Quando você consegue comprovar que está tudo errado, aí não tem como, entendeu? E o sindicato, ele cresceu muito naquela época, porque quando ele foi lá para a porta dessa empresa defender, ele tinha muita coisa para pedir. E ele conquistou tudo, né? tudo. Porque tinha fotos de ter que comer na porta do banheiro, vaso quebrado. Meu Deus do céu. Você já imaginou o funcionário ter que usar um vaso sanitário quebrado? Que absurdo. Então, assim, era muita coisa feita errada. E foi tudo conquistado. Até convênio médico que achavam que não ia conseguir, eles resolveram dar. Entendi. Aí, como eu fui demitida de lá, eu fui trabalhar numa metalúrgica, né? Aí você foi para uma metalúrgica. Você saiu de lá e foi para uma metalúrgica. Mas aí você entrou no movimento sindical ou não? Aquilo lá você viu que era legal, que era um negócio que você poderia contar? Eu vivia ali, eu ia, mas assim, participava de vez em quando. Isso, eu não era aquela pessoa mais firme, mais... né? Porque primeiro que eu tinha que assumir de ficar em tal sindicato, né? Sim. E aí eu fui para metalúrgica. Lá na metalúrgica, estava trabalhando, sempre participando do sindicato, sócia do sindicato, participativa pagando ali, sabendo as minhas contribuições, a minha mensalidade sócia. Boa. Por quê? Porque se a gente não fortalecer nosso sindicato, quem vai fortalecer? O patrão? Não, é a gente, ninguém, né, Maria José? E ali o pagamento também atrasou e eles estavam demorando muito para dar nosso reajuste, né? E resolvemos fazer uma greve. Você, de Maria José, também, de novo? Você foi quem resolveu, né? Resolvemos fazer uma greve. Resolvemos. Fizemos uma greve linda, maravilhosa, fechamos a porta da empresa com muita educação, com muita classe, é claro, né? Com a famosa música. Vem, vamos embora. Boa. E não deixava ninguém entrar. Por quê? Para a gente conquistar o quê? O nosso aumento. O que era nosso, né? O pagamento estava atrasado, né? E eles alegavam que eles estavam passando por dificuldades. Agora, imagine um pai de família que tinha que dar leite ali para o filho. Como é que ele estava, então, né? Exato. Então, certeza. Assim, era essa a pauta. E a gente brigava, ficava ali, né? Mas foi uma greve, assim, de 2 dias. Entendi. O patrão também cedeu, soltou o pagamento já naquele mesmo dia. Eita, com reajuste. Com reajuste, tudo certinho. E me chamou para uma conversa. Falou para mim, não precisava de greve. Eu falei, mas vocês concordam que a gente vem aqui e fala com vocês não escutam? Vocês estão vendo a importância do sindicato, pessoal? É isso mesmo. Não é porque hoje eu estou na presidência do sindicato, não. Eu falo isso lá atrás. Sim. Por quê? Eu ia lá, eu pedia, ninguém me ouvia. Quando foi o sindicato com o carro de som lá na porta e parou, eles ouviram. Aí muda a conversa, né, Maria? Entendi. Aí eles conseguem entender. Entendi. E eu fiquei muito tempo lá ainda, eu não saí de lá, eles não me mandaram embora, eles precisavam muito do meu trabalho.
Lá eu engravidei da minha segunda filha. Entendi. E Lá você ficou um tempo bom, fiquei então. muito tempo lá na metalúrgica. Eu fiquei 10 anos lá. Nossa, bastante E eles tempo. gostavam muito de mim, apesar da greve, como diz ele. Maria, agora o bom de saber que você está envolvida no sindicato, a gente pergunta para você o que você vê de errado, você fala para gente. A gente... Então, eu era o canal ali dentro para o sindicato. Eu chegava, eu via, mas eu não ia correndo ao sindicato, mas eu ia até o patrão e falava, olha, precisa ter café da manhã, pessoal. Aí eles providenciavam. Olha, precisamos que o filtro ali seja trocado. Então, assim, eu ficava sempre olhando tudo. Entendi. Tanto que cheguei ao cargo de líder lá dentro, né? Porque era a pessoinha que fazia tudo certinho ali. Entendi. E aí eles foram, né? Eu engravidei, aí eu que pedi para sair. Aí você saiu de lá. Eu pedi para sair porque eu ganhei minha princesinha. E eu tinha muito medo de morar. Eu fui morar para a região do Campo Grande e eu não conhecia nada lá. E eu ficava com medo. Eu falei, quem que eu vou pedir para olhar minha pequena, né? Sozinho. E para andar com ela. De lá, antigamente, a John Boy não era bonita igual é hoje, não, pessoal. Era tenso o negócio. Difícil. Era complicado, né? Pegar John Boy ali devia ser o ó, né? Você não faz ideia. Eu não faço. Você descia para ir para o Lisa, que é onde eu moro, você descia escorregando, que era tudo terra. Entendeu? Então era criança segurada no braço e a sacola correndo no meio do barro. Quando chovia, ficava intransitável. Então, não é tudo asfaltado, igual hoje, bonito, né? Hoje é tudo lindo. Você olha, ai, que lindo, né? Mas você pega lá atrás o que você já passou, né? Você pegou essa transformação, né? Aí eu resolvi ficar quietinha em casa pouco, né? Vou ficar em casa. Cuidar dos bebês. Vou cuidar dos meus bebês e vou cuidar também, que é uma coisa que eu gosto muito, de visitar as pessoas que estavam precisando. E na onde estão os menos favorecidos. Eu sei que você tem... Eu não gosto desse termo favela, eu fui na favela, não. Os menos favorecidos, porque todo mundo gostaria de morar num lugar melhor. Claro, eu acho que é uma injustiça com isso. Com certeza. Eu sei que você tem um trabalho legal também em paróquia e ligado à religião das comunidades, né? Aí foi nesse momento que você começou a intensificar essa... Eu comecei a participar mais ativamente, conselho da escola, todos os conselhos de escola eu participei, não deixei nenhum, né? Legal. Porque como minhas filhas estavam na escola, eu fazia parte do conselho. Legal. Todos os conselhos, eu estava ali, sempre cuidando da família. E funcionava bem esses conselhos, Marisa? Funcionava. Funcionava legal. Você chegava lá com alguma reivindicação, os pais chegavam com reivindicações, as coisas geralmente funcionavam. A gente conseguiu uma verba muito grande no Cotomaci, na época, para pintar a escola. Olha que legal. A gente fez um e-mail, a gente mandou para São Paulo, a gente fez abaixo-assinado com os pais, com os moradores, e deu muito certo. Foi muito legal. Olha que legal. Era produtivo, não era uma coisa que você ficava fazendo e não rendia, sabe? Não fazia, ia lá e não dava em nada. Era muito legal, que eu até fazia as viagens com as crianças. Eu falo crianças, né? E a gente ganhava pulseirinha para ir junto, né? E aí entrava lá no Hopi Hari e todo mundo. E a professora chegou. Eu, tá bom, pode chamar, não tem problema. Tem problema. Ainda bem que eu não fui a Piesp, né? Eu não trabalho lá. Muito bom. Ai, mas olha, é muito gostoso. E eu fiquei um bom tempo, assim, né? Afastada, assim. Afastada do trabalho, mas dentro dessa situação, desses movimentos, sempre movimentos, né, sociais, tudo que tinha. Vai ter um protesto, eu estava junto. Vamos brigar porque precisa do uniforme grátis, estamos juntos, né? Na luta sempre, né? Sempre naquela luta. Até que eu recebi um telefonema para um condomínio, né? Me ligaram, né? E, olha, tem uma vaga de emprego aqui, só que é na limpeza, tal. Falei, tá bom, eu tô indo na igreja, eu vou ver lá se tem alguém que quer. Entendi. Né? Aí cheguei lá, anunciei, catei o microfone, falei, olha, pessoal, tá tendo uma vaga de emprego no condomínio, de uma pessoa conhecida nossa aqui e tal, da comunidade, né? Ele vocês não conhecem, mas é da família aqui do Valência e tal. Todo mundo, não. Falei, puxa vida, né? Mas eu gosto muito de ouvir a voz de Deus comigo, sabe? Eu tenho isso. Aí eu falei, nossa, tô fazendo tanto trabalho aqui, caramba. Mas por que eu tô sentindo isso que é para mim lá? O que eu vou fazer lá, né? Mas aí esperei mais um dia, ele ligou de novo. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou. Tem uma vaga. A pessoa virou e falou para mim assim, mas você é minha catequista. Você é a top das top dali. Eu falei, não.
Por que o pessoal entende, sabe, Gabriel, que quando fala assim, a faxineira do condomínio, auxiliar de limpeza do condomínio, ela não tem valor. Ela tem sim, e muito. Sabe por quê? Ah, tá, o serviço de porteiro é bonitinho, ele fica sentadinho ali, né? Só que a faxineira é o que limpa tudo, ela que corre o condomínio inteiro. Então, ela tem que ser muito respeitada, viu, minha amiga? E falo para você, essa presidente que trabalhou ali, ó, na faxina. Isso é muito importante. Viu, minha amiga? Não tenha vergonha de falar. Não, trabalhei na faxina. Isso e mesmo. se fosse preciso eu trabalhar de novo, eu trabalharia, viu, pessoal? Porque eu cuidava do meu condomínio com tanto zelo. Tanto amor, né? Que quando eu fui fazer as outras coisas, o pessoal falava, nossa, mas como a Maria é organizada. Olha como a Maria deixa tudo bonitinho. Tá, e aí você foi, você decidiu ir, você escutou aquele chamado, alguma coisa estava te chamando, você foi. E fui mudar a vida de gente lá do condomínio. Com certeza, legal. E você ficou quanto tempo lá no condomínio? Fiquei 9 anos. 9 anos? 9 Nossa, anos. bastante, Maria José. Tempo. Uau. Só que assim que eu fui para lá, é até engraçado, né? Por isso que eu falo que tudo é chamado, tá? Sim. Eu cheguei lá e passou, o pessoal... vou lá no sindicato fazer oposição. Falei, vocês estão loucos? Por que fazer oposição? Não, porque eu não estou vendo nada. Falei, cadê o lerite de vocês? Vocês já foram ver a convenção? Aí todo mundo olhou para mim. O que é convenção? O que é O convenção? que você está falando? Né? E da onde que você veio? Porque, poxa, sabia que você ensinava a Bíblia, agora você vem querer ensinar sobre sindicato, né? Eu não sabia que você era sindicalista. Quase que eu sou mandada embora logo de início. Já né? de cara, né, Maria José? Só que assim, o que aconteceu? Eu falei, vamos no sindicato, pelo menos, dá uma chance, escuta o sindicato. Vamos conhecer, né? E eles vieram. Foi o Jorcelei e o seu José. Sei. Vieram os dois para fazer oposição ao sindicato. Era ali na Major Solo. Aí eles chegaram lá e aí entenderam que não era bem assim, que tinha o biênio, que tinha o Vale Transporte, que tinha isso. Aí não fizeram oposição. Voltaram contentes, falaram para mim que eu estava certa. E os outros dois também não fizeram. Eu conversei com eles, eles não fizeram. Legal. Mas aquilo cresceu dentro de mim. Eu falei, nossa, eu vou lá no sindicato. Agora quem vai no sindicato sou eu. E eu fui para ficar sócia. Legal. E trouxe o Jorcelei junto para ficar sócio também. Fica sócio também, tem que ficar sócio. E ficamos sócio. Eu fiquei sócia do sindicato. Acho que passou uns 6 meses que eu estava de sócia, 6 a 7 meses, eu fui convidada para ser diretora. Aí já é o Sinconed, né? Aí já é o Sinconed, já entendi. Que legal. Então, assim, você já vai lá, você já tem esse conhecimento pretérito, né? Já sabe qual que é a importância do sindicato. Aí foram falar para você fazer oposição. Eu não deixo Você falou, não, vou fazer, e não vai você fazer isso também. Aí você vinha de tempos, você ia de tempos em tempos no sindicato, você virou uma figura conhecida no sindicato, tipo uma trabalhadora que ia lá, cobrava. Ia porque assim, o que acontece? Eu fiquei sócia, né? E eu já fui usufruindo. Porque eu acho assim, o sindicato tem uma parceria com uma colônia, por que não usar? Por que não usar? Vai lá usar. Exatamente. Aí fomos, aí eles tinham feito uma festa, fui na festa conhecer. Eu comecei a visitar o sindicato, porque o trabalhador ele tem que visitar o sindicato dele. Sabe por quê, Gabriel? Por quê? Para ele saber o que realmente está acontecendo dentro do sindicato dele e não acreditar em mentiras, em coisas faraônicas, né? Porque se ele conhece a entidade dele, ele vai falar pro outro, peraí, você está mentindo, não é isso. Não é bem assim, né, meu amigão? Agora, se ele não vai, o que ele pode falar? Só replicar aquelas mentiradas. Ele fica falando fake. Isso mesmo. Tá cheio de fake, né? Fake só que eu mais tenho, né, Maria? Entendi. E assim foi, amigo. Aí você chegou e virou diretora do Sinconed inicialmente. Diretora. Mas eu continuei trabalhando no condomínio. Não é aquela diretor licenciado, não. Não, continuei trabalhando lá no condomínio, vim em todas as reuniões. Participava ativamente do sindicato. Todas as reuniões eu estava presente. Entendi. Aí eu comecei a falar, pessoal, olha, toda reunião ela tem que ter começo, meio e fim. Sim. Então, ela tem que ter pauta. Com certeza. E era muito engraçado, né? Porque o pessoal falava assim, mas é chata essa mulher, né? Chegava, cadê a pauta da reunião, Já vinha com a pauta, querendo saber a pauta. Porque sem pauta não tem reunião, pessoal. Não dá, mesmo, né? É isso mesmo. E foi assim que eu acabei ali trabalhando no condomínio, sendo diretora, sempre de olho, né? Participando.
mas dentro do meu condomínio. Dentro Eu não do seu saía do meu condomínio. Entendi. E vinha no Sinconed, sim. Legal. Ali na Major Solo, eu ia lá, dava Entendi. uma olhada, Aham. né? Falava que tinha que ter mais benefícios, eu Aham. cobrava. E assim, Até que fui convidada. aí você foi convidada para ser diretora, virou diretora, e aí foi seu caminho no Sinconed começou. Foi. Ah, que legal. E quando que você veio efetivamente para dentro do Sinconed? 2015. 2015. Aí você virou uma 2015 pessoa eu diretora uma aqui. diretora executiva dentro da entidade. Dentro da entidade. Aí quando eu cheguei aqui dentro da entidade mesmo, aí eu comecei o meu primeiro trabalho Qual aqui. que foi? Foi homologar. Foi aprender a homologar. Foi, pessoal, foi homologar, fiz curso, é claro. A gente, ó, pessoal, vocês estão vendo que eu estou contando para vocês, faxineira, tá? Aí fala assim, nossa, mas ela foi homologar? Sim. Uai. Você pode estudar. Exatamente. Você tem todos os poderes na sua mão, é só você querer. É verdade. Você não pode desistir de você, tá bom, minha verdade. amiga, meu amigo que está nos ouvindo aí? Uhum. Estuda, faz curso, corre atrás. É isso Você é mesmo. capaz, viu? Com certeza. E aí, quando você chegou aqui e colocou você para homologar, você sabia assim? Você tipo, tomou um susto? Como é que foi? Não, então, eu fiquei uns meses, né? Uns 2 meses sentado com uma pessoa que Aprendendo. homologava aqui, né? Uhum. E eu falei, nossa, eu preciso aprender mais. Eu corri fazer um curso, né? Fiz um Legal. curso, depois eu fiz outro curso que eu fui lá para São Paulo. Legal. Mas eu fiz tudo por minha conta, viu, pessoal? Não fiquei esperando ninguém pagar para mim, não. Se viu? não, né, Maria? Talvez estaria até 2022 estaria esperando. E aí eu corri bastante, fiz. Aí eu comecei a homologar, ter mais contatos. Aí eu não contentava só em homologar. Entendi. Eu homologava, eu fazia sócio, eu fazia profetagem na rua para levar nossos boletins até você, trabalhador de condomínio. Colher a assinatura. Eu ia lá na porta do condomínio, que é uma das coisas que eu adoro fazer, estar próximo de vocês. Boa. E era bem assim que eu fazia. Eu gostava muito de fazer esse trabalho de rua, Legal. de visitar Americana, Amparo, Legal. Pedreira. Legal. Vinhedo é bom, hein? Vinhedo, eu gosto muito de é legal. Vinhedo, Nossa, Valinhos. E tem uma cidade com bastante condomínio, né? A gente tem toda a nossa base aí, que se a gente for falar de todas, né? Nossa. A gente fica até meio preocupada de não deixar nenhuma assim de fora, De né? fora, exatamente. Aí quando você virou dirigente, aí logo depois, 2015, aí ficou dirigente, 2022 você se tornou presidente, né? Isso mesmo. Depois de correr ao uma pleito eleição. eleitoral, ganhou o pleito eleitoral e virou a presidente. Virei a presidente. Você imaginava? Quando que você chegou e falou assim, nossa, um dia eu quero ser... Teve algum momento, aquela Marisela lá de trás, falou assim, algum dia eu vou ser dirigente de Não, sindicato? Gabriel, nunca teve. Eu nunca pensei assim na presidência. Tá. Eu sempre pensei assim num sindicato mais humano. Sim. Sabe? Que tivesse mais benefícios, mais cuidado com o trabalhador, que tivesse um jurídico bem atuante. Essa sempre foi a minha visão. Certo. Tanto que uma das brigas minhas sempre foi e sempre será, tá? Não Sim, é agora, independente não. de quem É tiver. Tipo assim, o trabalhador, ele tem que chegar aqui e ser bem recebido. Sim. Ele não precisa de tapete vermelho, ele só precisa ser recebido com uma boa educação, ouvir o que ele tem para falar, nunca deixar sair o que ele falou ali, porque o sindicato ele tem que ser sigiloso, ele tem que Sim. proteger o trabalhador. Com certeza. Então era uma das minhas brigas que sempre foi e sempre vai ser. Com certeza, né? Tratar bem a pessoa, né? Tratar como você gostaria de ser tratado, é né, bem Maria? isso. Que jeito que você quer que te trate? No É soco. assim, né? Então, Exatamente. Legal. E o que você vê aqui? Eu já vi muita coisa, né? Mas o que você vê aqui que mudou na sua gestão? O que você acha que é o principal marco que mudou na sua gestão? Assim, que você olha lá atrás, que você olha aqui, que você fala, não, isso é completamente diferente. o atendimento jurídico. O atendimento Não jurídico. é porque você está na minha frente, não, mas o atendimento jurídico. Era uma das coisas que eu brigava muito, porque hoje a gente tem toda a gama, né? Sim, Previdência, todas. trabalhista, civil, Penal, criminal. Então a consumidor. gente cuida tudo ali direitinho do trabalhador. Uhum. E o atendimento aqui no Sinconed, pessoal, não é só porque eu sou a presidente, não, tá? Ele é super diferente. Então, você que tem dúvida, vem aqui conhecer a gente, dá pelo menos uma chance para Sim. você ver como o sindicato tá bonito. Sem dúvida. Isso daí, assim, me orgulha muito, sabe? De Que legal. poder falar sem Sem medo. medo. Eu sem não medo. tenho medo de falar com o meu jurídico, é um jurídico legal. sério. Sim. Sabe, que faz tudo certinho. Eu não tenho essa preocupação de que, ai meu Deus, eu não posso Será? falar isso. Será? Eu posso falar com vontade, né? Isso é muito E legal. depois vem as outras coisas, né? Sim.
vamos brincar, né? Até a entrada da recepção eu já mudei, então fiquei muito feliz com tudo que eu vou vendo. Cada conquista, cada pedacinho que a gente vai arrumando, né? Ainda não estamos na nossa sede própria, mas tenho muita esperança que logo a gente vai estar. Com certeza. Então, assim, para a gente estar, a gente precisa do trabalhador de condomínio vir com a gente também, né? Porque se ele não vir, fica difícil para a gente conquistar as coisas. Porque aqui no Sinconed, tudo aqui é registrado. Tudo, né, feito Maria? Em plataforma, tudo bonitinho, organizado, né? E tem gente que ri, fala assim, mas por que a presidente do sindicato chega cedo? Pessoal, que hora que vocês entram no condomínio? Nossa. Tem gente que 6 horas está trabalhando. Está começando a trabalhar. Correto? Né? Eu entrava às 6 e eu fiz muito, acho que umas férias inteiras do meu colega, Gabriel. Eu chegava no condomínio 5h30 da manhã. Meu Deus. E ia embora às 19h. Caramba! Mas foi um mês que eu ganhei tanto dinheirinho. A hora extra foi lá em cima, né, Maria Zé? Legal. Mas trabalhou, hein, mulher? Mas trabalhei. Pelo amor de Deus. Então, sabe, pessoal, por que aí agora, porque eu sou a presidente, eu não trabalho mais, ao contrário, eu trabalho. Se você falar que quer falar comigo, eu vou te esperar. É verdade. É só você mandar uma mensagem lá no WhatsApp da presidência, no WhatsApp da recepção. Tanto o jurídico como a presidência está pronta aqui para te atender. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E é coisa doida, né, Maria José? Quem imaginava que lá atrás, lá você ia chegar à presidência? Porque não é simples, né? Uma presidência de um sindicato não é... Principalmente uma mulher chegar na presidência. Mulher. São poucas mulheres, Maria José? São poucas mulheres. Você que teve uma trajetória dentro do sindicato. Você acha que é mais ou menos o quê? 20% mulher, 10% mulher 10, ou mais? Vamos pôr de 10. 10% mulher. Porque é muito difícil. Porque geralmente também, muitas vezes, tem a mulher ali, mas está o homem por detrás dela mandando. Entendi. Ela é só a testa de ferro. Isso daí é muito triste. Entendi. Porque, sabe, companheiros, não aceita isso, não. A palavra sua tem que ser a palavra sua. Com certeza. Não deixar alguém comandar e usar o teu nome. Com certeza. Porque se tem uma das coisas, sabe, Gabriel, que eu me orgulho muito é do meu nome. Sim, sabe? Sim, então, sim. assim, o meu nome, ele não pode ser maculado, né? Ficar, sabe? Não dá, para mim não dá. E eu não aceitaria e não aceito de jeito nenhum. Justíssimo. Então, assim, a gente luta para isso. É a mesma coisa, né? Com certeza. Doutor Gabriel. Olha, né? O nome, então não dá para deixar, né? Isso daí é muito legal, que isso daí é coisa de família mesmo, né, Maria? Porque, assim, meu avô, que me criou, ele falava, a gente era, nossa, humilde até, né? Ele falava que a única coisa que a gente tem é o nome. E ele sempre falou isso pra mim, eu pequenininho, nossa, mas meu nome é muito grande, então eu tenho muito. Mas, assim, eu cresci com isso também, assim, eu acho muito claro, a única coisa que a gente tem é o nome. E dou o que doer, faço o que for, não vai, mas a gente não dá, sempre né? vai seguir as coisas certas, né? Exatamente. Não é fazer de qualquer jeito. Tá né? maluco. Por isso que o Sinconed hoje, né? Não é porque eu estou à frente, mas ele não é um sindicato qualquer. Ele é um sindicato que ele tem vários benefícios. Sim. Eu até gravei esses dias para sair os nossos benefícios aqui. Você sabe todos que nós temos? Aí eu trocando aqui agora. Eu sei vários. Até porque, em certa medida, enquanto sócio, que eu acho que é uma coisa que o nosso ouvinte também tem que saber, que o sindicato ele é, obviamente, e principalmente para a categoria, mas ele absorve pessoas de fora. Sim. E eu contribuo mensalmente com o sindicato, e o sindicato me dá em contrapartida, né, quem está me ouvindo aí, vários benefícios que eu utilizo e utilizei muitos aqui. Como, por exemplo, eu participava aqui de uma acupuntura. Você melhorou bem? Nossa, melhorou muito. Fazia acupuntura toda terça-feira de manhã. Nossa, uma delícia, assim, não, uma delícia. E assim, o preço, no precinho, assim, ó, o preço da mensalidade. Então, se está nos ouvindo, por favor, venha conhecer. Eu corto cabelo aqui. Aliás, eu gostei muito dessa nova. Gostou? Gostei da nova cabeleireira, eu queria te dizer isso. Eu sei que tem coisas para beleza, tipo limpeza de pele. Se não tá no valor, você tem um super desconto. Eu sei que a gente tem também psicólogo, que é importantíssimo, um sindicato que está cuidando da saúde mental da sua categoria dos associados, né? Se eu não me engano, toda quarta-feira. Aí fora aquelas coisas, né? Tipo colônia de férias e tudo mais. Agora, eu acertei? Acertou! Boa. Muito bom. Fora que tem ali um jurídico, que nem você mesmo já disse, né?
Porque quem tá aí fora, por exemplo, pensando assim, nossa, o advogado cobrou não sei quantos para o jurídico. É só vir buscar aqui no sindicato. Sim. Só vir buscar no sindicato. Não é, Maria? E outra, né? O nosso canal de WhatsApp, pessoal, ele funciona zeradinho, bonitinho, não tem como. Bonitinho. Só não me fala... pra Silvana. Silvana é uma anja, como eu diria. Mas tá legal. lá. Que legal. Aqui tem bastante coisa mesmo. Você tem alguma coisa que você vê, que você acha que assim, isso eu quero ainda, esse é meu sonho ainda enquanto sindicalista? Ai, pra mim, né? Pra você. Pra você, Maria José. Pra mim abrir minha... É que tudo é engraçado isso, né? Eu até estava conversando isso com a minha terapeuta, Roseli, um abraço. Boa. Ela falou assim, você já notou que você fala eu e você já põe o Sinconed junto, né? Eu acho que eu estou numa fase da minha vida que é assim... Eu estou vendo o Sinconed cada vez mais melhorando. Sim. Certo? Aí ele tem a sede dele. A hora que ele tiver a sede dele, aí eu vou estar muito realizada. Sim. Só que assim, aí foi uma pergunta. Tem a sede em Campinas, aí você já está realizada. Aí tá tudo bem. E aí? Não, mas eu preciso ter a subsede. Então, assim, querendo ou não, pessoal, eu não vou parar. Não vai parar. Eu vou continuar correndo. É isso. E assim, para mim mesmo, para mim, Maria José, a única coisa que eu queria era que o pessoal respeitasse mais um outro, né? Esse sistema do ódio, daquele rancor, dessas brigas, isso me deixa muito triste, muito decepcionada, porque... Vamos falar do que está acontecendo agora, né, Gabriel? Quando eu não sou mãe de pet, agora é mãe de bebê reborn. Pelo amor de Deus, Bebê né? reborn Não dá, agora, gente. Não entra na minha cabeça. Eu falo, gente, tanta criança passando fome, É verdade. tanta criança precisando tomar um leite, e você vai comprar um bebê reborn. Não dá, né, Não Maria? dá, não entra. Não A dá, mãe de é pet, pelo menos o cachorro tá vivo, né? Não dá, né? Não dá. O que você acha disso, meu amigo? Minha amiga, eu acho a mesma coisa que você. Cada um tem o seu problema ali, mas, gente eu do acho que isso é um céu. problema sério, Isso né? é coisa de doido, tá maluco. Para A com gente isso. também está fazendo, né, junto com os outros sindicatos. A gente está num programa, junto com a Fundacentro, Sim, para cuidar da saúde mental do trabalhador. isso é muito legal. Isso é muito uma conquista da sua gestão também, né? Isso foi muito mais legal. uma, junto. Mais Além uma. daquela que a gente fez aqui para os tem uma trabalhadores outra? de condomínio, tem outra. Desculpa. Não deu tempo de eu te contar ainda. Perfeito, que legal. Então, primeira mão, por favor. Primeira mão. Boa. E aí a gente tem um canal na prefeitura, 156, onde você faz a denúncia. Olha que legal, o Sinconed, além de ter o site, né, da denúncia anônima, Que às vezes a gente recebe. e agora tem num 56, tipo, eu tô sofrendo um assédio moral, eu tô, sabe? E não é só os trabalhadores de condomínio, é qualquer trabalhador que estiver nos ouvindo, você Olha tá só. passando por esse sufoco, liga no 56 e faz a denúncia. Anônimo, preservação de E a gente sigilo vai de sua verificar, fonte. os sindicatos vão se ajuntar para verificar. Putz, Tá vendo? O que sindicato é legal. trabalho, pessoal. Com certeza. A gente já fez 2 reuniões, também indo para a terceira, Que legal. para a gente se unir para cuidar da saúde mental do trabalhador. Isso é importantíssimo, né? Viu, pessoal? Mental não é quando tá tacando pedra, não. É antes de chegar nisso, tá? A pessoa tá depressiva, tá precisando de ajuda, tá sendo humilhada. Porque às vezes a gente fala mental, a pessoa entende, nossa, já tem que estar tacando pedra. amor de Já Deus. é Não doidinho, é isso, tá? né? Não. A pessoa tá depressiva, não tá bem, e tá sendo humilhada aí no serviço, tá... Sendo diminuída, né, Maria? Vários setores, várias coisas, fatores que vai levando a isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. É tipo sem a pessoa olhar para você, nossa, você não serve para nada. Isso é uma fala muito forte. Não pode Nossa. acontecer isso, tá? dúvida. Com certeza. Eu lembro de um caso, Gabriel, que fui eu que homologuei. É tá? mesmo? Conta. E a faxineira, ela falou assim para mim, moça, você acredita que eu levo a vassoura da minha casa? Eu falei, como assim? Condomínio assim? não dava vassoura, não dava nada. Ela falou, não, o síndico pulou para mim que eu que viesse montado nela. Nossa, que absurdo. Então, você imagina o tamanho do processo que foi legal, né? Então, assim, tá certo que eu preparei tudo bonitinho, o síndico me odeia até hoje, a administradora também não me perdoou. Mas... Onde você viu você falar isso para uma trabalhadora? Aonde, né? Não, mas tem que odiar Então, mesmo, assim, assim. Você deve ter ficado feliz. Eu fico feliz quando é um síndico Eu desse tipo que me odeia. Nossa. Muito contente.
Principalmente quando não gostam de mim por uma causa dessa. Uma causa boa. Nossa, é uma causa assim que a gente fala, nossa, que coisa boa. Tem um meme falando coisas, né? De bebê reborn, coisa assim, que é assim, eu fico triste por uma coisa dessa. Aí o cara soltando um monte de foguete. Assim, Muito bom. É isso aí, eu fico triste. É demais. Maria José, falando coisas atuais, uma coisa que eu escutei hoje, que eu lembrei de você, que a gente pode até, né, já passando aqui também de primeira mão, para quem está nos ouvindo. Hoje em dia, você tem muita... E é uma coisa que eu pensei muito no Sinconed. A gente tem em condomínios, né? Esse mal aí, quando usado erradamente, e 90% das vezes, que é a portaria eletrônica, né? Nossa, meu Deus. Porque a portaria eletrônica, ela arrebenta com o posto de serviço ali. Ela Sim. transforma um posto de 2, 3, 4, 5 trabalhadores numa máquina, né? Sim. E, bem, eu vi uma coisa que era o seguinte. Não sei se você já foi, Maria, provavelmente já. Quando você vai num condomínio que tem a portaria eletrônica, eles fazem um cadastramento facial de você, não é? Sim. Então eles vão e escaneiam o seu rosto. E o rosto, hoje em dia, ele é protegido pela LGPD. Sim. Boa, né? Bom, né? É bom, né? E aí esse rosto, muitas vezes, ele é usado para fazer transação bancária. Eu estava sabendo disso. Você estava meu sabendo amigo. disso? Eu falei, gente, Ah, olha que aí, bom. né? É isso, assim, uma coisa que as portarias virtuais fazem... Quer dizer, portaria virtual, dá para linkar uma coisa com a outra, obviamente, mas eu fico pensando, será que aquela pessoa que foi numa portaria virtual, que foi num condomínio, deu o escaneamento do rosto dele, será que aquela empresa está guardando aquele dado, igual um banco, por exemplo, guardaria? Acho difícil, hein? Então é mais uma coisa que é complicada essa portaria eletrônica, né, Maria José? Muito complicado. Mais né, uma Beto? situação, né? E assim, no meu condomínio, né? Eles instalaram logo depois que eu saí, Uhum. tá? Todos os trabalhadores receberam a multa no condomínio que eu trabalhava. Né? Sei. Mas as moradoras que eram mais idosas, todas mudaram do condomínio. Por quê? Não tem essa segurança. Uhum. O que acontece, tá? Você tem um porteiro ali, passou mal dentro do elevador, ele tem a câmera, ele viu no elevador que passou mal, ele vai lá e socorre. Acabou ali, né? Já Entendeu? ajuda E, aliás, ali. nós temos o curso aqui que até ensina como pegar o pulso, ver as coisas Isso é direitinho. bom. Agora, se é virtual, como que a virtual vai abrir a porta do elevador e vai socorrer aquela pessoa? Com certeza, né, Não Maria tem José? como. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Não dá para trocar a mão de obra humana por uma máquina, Não gente. dá. Não dá. Não tem como. E aí eu vi, Maria José, inclusive, que assim, uma pessoa que tomou um golpe de banco, que fizeram empréstimo porque pegaram, escanearam o rosto dela e aí pediram um empréstimo. Tem um banco, por exemplo, o meu banco, ele já pede para fazer uma transação, eu tenho que botar o celular aqui no rosto, assim, Sim. né? Eu acredito que grande parte deles. E fizeram isso e conseguiram empréstimo. E assim, tudo indica que, não posso falar e não estou sendo leviano em dizer que é dali, mas tudo indica que veio de uma Vazou. situação dessa, entendeu? Entendeu? Vazou, exatamente. E como a portaria, agora voltando mesmo Voltando. na portaria sem falar da câmera, Aham. o ladrão ele é assim, né? Ele É. passa ali, ele viu, opa, não tem porteiro. O que ele pode fazer? Escanear Entendeu? o rosto de alguém e ir lá na tela. Pronto. Pronto. é Você verdade. entendeu? Tá feito. E aí, depois que acontece, não adianta. Aí chorar Você leite chegou a ver derramado. aquele caso, né, Gabriel, do zelador e o porteiro que se juntaram para defender o condomínio? Vi. Eles conseguiram fazer os Vi. ladrões tudo preso? Vê. A gente até soltou nossos mágicos, colocou lá no site tudo. Mas você vê que legal? Aham. Poxa vida, Rapaz, que isso aconteceria eles de outra não... forma. Se fosse uma virtual, eles tinham levado tudo. Com certeza. E não adianta invocarem que a virtual faz tudo. Não, Não faz. não tem faz. como. Esquece, não faz. Sabe, eu lembro de mim na portaria, sentadinha, né, lá. Apertaram, eu, pois não, tá. Ai, dengue. É, dengue. Tá, cadê os documentos? Não tem. Ah lá. Falei, tá bom. Fiz embora, não deixei entrar, não passa nem do portão, né? Você pode vir, mas com o que documento. que aconteceu? Condomínio mais lá em cima, que era virtual, entraram. Ah lá. Entendeu? Então, pessoal, cuidado, tá? Cuidado. Cuidado Rampa que olho. o barato sai caro. Sai sempre caro. Muito Mas muito caro. bom. Você falou uma coisa ali, já pulando para outro assunto, que eu acho que seria interessante a gente abordar também, que era um curso
Que curso é esse, Maria José? É o nosso curso de porteiro. Boa, que boa. vai acontecer agora, dia 23 de agosto. Já 23 temos de data. agosto. Uhum. Um curso que ele começa às 7 da manhã e vai até às 18. Com Dia inteiro? certificado o dia inteiro. Boa. Ali a gente tem primeiros socorros, direitos e deveres. A CLT é falada ali, mas com você. falada nossa convenção para você entender também. Com essa pessoa que vos fala. E nosso amigo Gabriel. E a gente tem ali toda a parte de psicologia junto. Legal. Bom, temos tudo. É um curso bem completo mesmo. Legal. A gente usa até extintor. Legal. É super legal, super da hora. Não que a gente precise, tá, gente? A gente não bota fogo em nada aqui, não. Quer dizer, bota, parece, né, Maria? Eu escutei uma coisinha que tem um fogo ali. Assim, pra poder apagar. E é muito bom esse curso. Você sai diferente. Legal. Não volta a mesma pessoa. Legal. Porque eu acho que todos os cursos que a gente faz na vida, a gente volta com diferencial. O que Com a gente certeza. não pode é ficar sem fazer curso, né? Com certeza, com certeza. Porque a gente aprende quem fica mais. parado sem fazer curso, desaprende tudo, né? Com certeza. A vida tem que ser, você tem que sempre se aperfeiçoar, né, Maria José? Sim. Não tem como. Se você se aperfeiçoar, você vai ficar parado no tempo. Quem para no tempo, passa a boiada e o boi fica. Sei lá, eu acho que é assim que fala. Gostei dessa. Passa a boiada e o boi fica. Ainda não passa, né? Acho que eu tenho que aprender, viu? Eu tenho que me atualizar. Eu vou ter que fazer um curso. Gabriel. Exatamente, Maria José. Mas legal, esse curso é bacana demais, porque e o sindicato, né? Eu tive a honra de participar do primeiro. Foi muito legal a recepção das pessoas que vieram, né? Dos porteiros, Sim. das faxineiras, dos zeladores que participaram, principalmente das porteiras e dos faxineiros. E ficaram super atentos ali do começo ao fim do dia, escutaram bastante, aprenderam bastante, saíram daqui todos com certificado, né, Maria? É certificado, bonitinho. É, apostila, para depois eles terem. A camiseta. Camiseta. E tem o que mais, Gabriel? Café da manhã, almoço? Café da manhã, almoço. Fora o Nossa. carinho todinho da gente, o dia inteiro Fora- junto, Exatamente. batendo papo, conversando, tá no próximo. Nossa, foi muito bom, foi muito legal. E assim, você vai aprender direito, você vai aprender, como a Maria José disse, você vai aprender direito, você vai aprender. Teve uma fala de psicólogo que foi muito legal. Foi muito né? top. Você teve uma fala de bombeiro que foi muito legal, que foi, acho que o mais legal de todos, com todas essas apresentações ao vivo, né, de como apagar um incêndio, por exemplo, né, Maria José? Isso é muito, muito importante e que é que não pode, né? Imagina na hora do susto, você tem que saber como fazer, o que fazer. né? Não é, meu amigo? Eu vou ser verdadeira, eu aprendi a usar o extintor aqui. Então, mas Foi dando os cursos. Pois é. Porque esse curso eu trouxe ele junto comigo assim que eu vim pro Sinconet. Foi ideia sua, foi ideia Foi sua. ideia minha. Que legal. Conta um pouquinho dele. Surgiu lá atrás com você. Surgiu lá atrás, eu tava aqui, acho que foi em 2018. 18. Eu falei assim, pessoal, precisa fazer um curso, pelo amor de Deus, precisamos, né, dar curso e tal. Não, mas falei, não, vamos fazer. Aí fizemos camiseta, fizemos tudo bonitinho, foi muito legal. Puta, que legal. E começou, aí tinha, né? Uhum. Aí depois, quando teve a eleição, a gente teve que parar até que a eleição acontecesse, né? E agora, Com certeza. na minha gestão, ele voltou, né? Retomada Voltou o tudo curso. Poxa, legal demais. É isso, né? É um sindicato que está pensando no... Esse curso é um curso pensando no trabalhador, no aperfeiçoamento dele. E você que teve toda uma trajetória dentro do sindicato sabe que a maior arma contra a opressão é o conhecimento, né, Marisa? Sim, se você não tiver conhecimento, se você não souber... você não consegue. É igual a convenção, tá, meu amigo? Você que está nos ouvindo aí. A gente a gente tem uma convenção. Temos. Que agora, 30 de setembro, ela perde a validade para começar a nova. A gente já está em negociação salarial. Sim. Tá? Já começamos, já tivemos as primeiras tentativas, já sentamos para montar. Uhum. Ficamos aqui até tarde da noite para montar. Ficamos aqui até tarde, passamos cláusula, vírgula. Cuidado com as vírgulas. Sempre, né? Pra gente não ser... E fizemos uma conversa, né, Maria? Que foi legal Isso. demais, assim, junta todo mundo do jurídico, Maria José, povo do sindicato, e pergunta, cláusula de... Pra você ter uma ideia, né? Cláusula sobre vale alimentação. Gente, quais são as dúvidas que a gente teve esse ano sobre vale alimentação, né? Vai ficar bem bonitinho, bem zeradinha, bem bala, como diz, né? Exatamente. E aí, o que acontece? O patrão chega e fala para você, não, você não tem direito. Não. Você nem sabe da sua convenção.
Então, se você não sabe, amigão, minha amiga, liga no sindicato. Olha ali, ó. Eles vão pôr aqui embaixo o número do WhatsApp do sindicato. Boa. Ou você liga no fixo, 3251-8318. O WhatsApp eu não lembro de cabeça. Eu vou pegar aqui agora, que eu Gabriel também vai não ficar lembro de embaixo. cabeça, gente. De cabeça, eu não lembro. O WhatsApp Sinconed está quase na mão, turma. Tá saindo no Só um forninho minuto. ali, pessoal. Tá saindo do forninho. Recepção. Aqui, olha. O nosso WhatsApp, ele é o seguinte... Nossa, tem tudo menos um número. Aqui. 19988633811. Repetindo, 988633811. Esse é o nosso WhatsApp. Vocês podem entrar em contato com a gente. Inclusive, tem algumas mensagens aqui para responder. Já saindo tem daqui algumas da nossa chegando aí? gravação, é isso que eu vou fazer. Mas, enfim, é isso mesmo. A gente tem vários... Fora que também tem a questão Os e-mails. dos e-mails. Tem os e-mails, né? Que é jurídico@sinconed.com.br. Qualquer Isso. dúvida. Eu não vou falar o da presidente, porque senão chega cada coisa lá. E tem o nosso site também, dá para você, caso não queira se identificar, mas queira Sim, fazer uma temos denúncia. a denúncia anônima. Legal demais, né, Maria? Olha Sim. quanta coisa que já tem aqui. E vamos ter mais. E vamos ter mais. Porque a gente vai ter nossa sede. Vai, com certeza. E vai depender aí de você que está nos ouvindo, trabalhador de condomínio. Vem com a Exatamente. gente, participa, para quando a gente for inaugurar a nossa sede, você tá lá junto com a gente, para Com cortar certeza. a fita Com e nós certeza. falar, aqui vai ser o Sinconed. E a Exatamente. gente ter muitos e muitos benefícios. É isso mesmo. Temos um plano dental maravilhoso. Cuidando não somente da sua saúde mental, como a sua saúde dental também. É, porque é muito importante. O Não é? sorriso faz parte, pessoal. É a carta de registro. É só a carta Isso. de entrada, né? É, porque senão já pensou? Nossa, Não dá, né? não Então dá. vamos cuidar, vamos usar os benefícios que o sindicato conquistou. É isso E mesmo. você que fala, não, eu quero para minha família, venha no Sinconed. Aí Isso você mesmo. faz o plano dental aí para sua família. É isso aí, é isso aí. Cabe para todo mundo também Sim. e não é somente para o trabalhador de condomínio, é para a família do trabalhador de condomínio. E Né? vai viajar também. Porque tem um clube de Exatamente. vantagens agora que a gente acabou de firmar essa parceria. É mesmo? Pode usar, pode viajar, gente. Pega a esposa aí, os filhos, e ó, pegou férias. Vai lá, liga antes. Passa aqui com o David, quero já. Tô olhando, tem o nosso mágico fazendo alguns sinais. Eu acho que ele quer dizer que o nosso tempo tá acabando. Porque conversa que é bom, acaba logo, dura E pouco. eu já vou ali me despedindo como eu sou a convidada. Agora eu vou começar a falar o seguinte, já que a conversa foi muito boa e durou rápido, passou rápido, eu queria que você, Maria, já se despedisse. Eu vou me despedir. Pessoal, quero deixar aqui um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo. Venha ficar sócio, nos conheça. Quero agradecer a toda a minha equipe, desde a recepção, todo o meu corpo jurídico, os meus diretores, todos os meus prestadores de serviço, ao meu marketing, a todos vocês. Porque um sindicato forte é com união. Quando tem desunião, ele fica fraco. Então, um abraço a todos e passa a bola agora pro Gabriel, ele encerra o programa. Depois do nosso 80º programa, é a primeira vez que eu vou encerrar esse programa. Mas é isso mesmo, muito legal a conversa, muito legal saber a sua trajetória. Eu tenho certeza que esse sindicato mudou da água pro vinho. Muita coisa boa já veio, muita coisa ótima virá. E muito obrigado aí, presida. Tamo junto sempre. Admiro cada vez mais a sua trajetória e tudo aquilo que o Sinconed faz, que você por trás e toda a sua equipe, eu tenho certeza que vai fazer muito mais, tá bom? É isso. Escutem a nossa música. Não, solta a nossa música. Solta a nossa música.